Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí embaixo, deixa aquele like e me segue no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente sábado para todos vocês, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Começou o final de semana, né? E amanhã nós temos um dos jogos mais importantes desta competição. Fora de casa contra a equipe do Corinthians. E o São Paulo tá no nível de concentração máximo. Só para vocês terem noção, o elenco dormiu no centro de treinamento para, totalmente ficar focado, ficar concentrado para esse jogo, né? Esse jogo que é de extrema importância. Se a gente ganha, a gente cola na parte de cima mais ainda, né? Cola ali até na liderança e afunda ainda mais o Corinthians para a zona de rebaixamento. Então esses 3 pontos vai ser mais importantes do que nunca. São Paulo vem muito preparado e eu quero falar com vocês um pouquinho, né, sobre o Lucas Moura. Quero saber aonde você acha que o Lucas Moura pode render mais. Se é aberto pela esquerda, se é aberto pela direita, se é um pouquinho mais centralizado, um pouco mais avançado como um segundo atacante. Eu sinceramente acho que o Lucas pode render um pouco mais centralizado. Ele tem um giro muito rápido de corpo e quando ele parte em velocidade é muito difícil parar. Ele é muito forte fisicamente, então às vezes até apanhando ele vai continuando com a bola, vai seguindo, vai cortando a marcação. Tem gols importantes aí nesses últimos jogos contra o Cruzeiro, tem gols de pênalti aí na Libertadores. Contra o Águia também é um jogador que está crescendo muito de rendimento e eu acho que centralizado o Lucas Moura pode agredir ainda mais a equipe do Corinthians, que está aí, na minha opinião, com um ponto fraco justamente nesta ligação entre zaga e meio de campo, né? O Corinthians sofre muitos gols, não à toa está brigando aí contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, então eu acho que o Lucas tem que jogar justamente nesse ponto aqui. Esse elo entre a defesa e o meio de campo do Corinthians está muito fraco e se o Lucas jogar ali, agredir a equipe por ali, não sei se vai utilizar a estratégia de um contra-ataque à equipe do São Paulo ou se realmente partir para cima. Eu acho o São Paulo muito mais time que o Corinthians e mesmo fora de casa tem que ir para cima deles. Não é o momento deles, é o nosso momento. A gente sabe que clássico não tem favorito, mas a gente pode utilizar dessa arma aí para ir para cima deles e quem sabe em busca aí destes 3 pontos. Do outro lado, né, o Corinthians vem numa situação muito ruim, mas tem o Yuri Alberto vivendo uma grande fase, né? O artilheiro do time na temporada, no último jogo fez 2 gols fora de casa contra a equipe do Atlético Goianiense. A gente sabe de toda a fase que ele passou, catastrófica, a gente sabe que ele virou meme e tudo mais, mas ele vem fazendo gols importantes no Brasileiro, na Sul-Americana, vem ajudando a equipe do Corinthians, então é bom a gente tomar um pouquinho de cuidado com ele aí. Mas a nossa zaga, né, o nosso sistema defensivo tá absurdo, né? Já tem 5 jogos que o São Paulo não leva gols, exatamente 5 jogos aí sem a defesa ser vazada, né? Foi empate no Barcelona, foi vitória contra o Águia 2-0, foi vitória contra o Cruzeiro 2-0, vitória contra o Tadieres 2-0 e agora 0-0 contra a equipe do Internacional. Então a nossa zaga tá muito bem postada e mais um jogo que eu acho que o São Paulo pode sim sair vitorioso e quem sabe, né, até sem levar gols. Eu acho um jogo assim dinâmico, acho um jogo difícil, mas a gente pode sim sair com esses 3 pontos. Então, o que você acha? A gente vai trazer uma atualização agora, rapidinho, sobre janela de transferência, que é o que vocês mais gostam de saber, né? O São Paulo consultou e está tentando repatriar o Thiago Mendes, volante aí que passou no nosso clube de 2015 a 2017, exatamente, jogou aquela semifinal. Eu não gosto nem de falar daquela semifinal, porque para mim o São Paulo foi muito roubado contra o Atlético Nacional. A gente perdeu em casa, a gente estava indo em busca, um pênalti absurdo em cima do Hudson. O Thiago Mendes fazia parte daquele plantel, depois saiu, né, foi pro futebol francês, jogou no Lille, esteve no Lyon e foi vendido recentemente por 4,5 milhões de euros para a equipe onde ele está hoje, que é a equipe do Al Rayyan, lá do Catar. Acontece o seguinte, o jogador tem interesse em voltar ao futebol brasileiro, São Paulo consulta a sua situação e ele se interessa por jogar a Libertadores e também por voltar ao tricolor paulista. Ele ainda tem 10 meses de contrato. São Paulo ainda não conseguiu se acertar com a equipe aí um modelo de negociação, né? Até porque, como eu disse para vocês, foram mais de 20 milhões de reais transformando aqui para nossa cotação, né? Então, foi uma contratação cara, né? Não sei como é que vai ser este modelo de negócio, mas o São Paulo está de olho e tentando contratá-lo, galera. Um grande volante aí. E eu vi algumas declarações dele, ele já está interessado em voltar ao Brasil já faz um tempo, mas se ele vier com... Eu acho um grande jogador, mas se ele vier com o discurso, eu voltei pro São Paulo porque eu quis, por amor à camisa, aí não dá, porque recentemente ele quase fechou com o Flamengo em 2 janelas de transferências, Cruzeiro procurou ele e ele sempre esteve aberto. Aí os jogadores falam, amor à camisa, não sei o que. Não, se ele vier para jogar no São Paulo, voltei para jogar e tudo mais, vamos para cima, aí beleza. Mas eu voltei porque eu quis jogar no São Paulo, por amor à camisa, aí não.
porque ele quase fechou com a equipe do Flamengo. Então, só para destacar este ponto aí. Muita gente perguntando também sobre o Mateuzinho, né, galera? O Matheus Henrique acertou, informação que acabou de surgir, né? Acompanhei agora há pouco aqui pela manhã. O Matheus Henrique acertou termos pessoais com a equipe do Cruzeiro. Exatamente, o Cruzeiro está montando um baita time e agora a equipe do Cabuloso tenta se acertar com o Sassuolo, né? O jogador que seria uma contratação cara, né? Mais de 30 milhões de reais, mas muito provavelmente deve vestir a camisa aí azul celeste, não deve ser jogador do São Paulo, né? O São Paulo tinha interesse, mas ó, o valor tá alto, né? Então o São Paulo procurou aí, consultou outras situações no mercado e só para trazer essa atualização aí para vocês, o Mateuzinho pode vestir a camisa do Cruzeiro, então vamos aguardar, mas ele já se acertou com a equipe, apenas as outras equipes se acertarem, fechado? Então, Thiago Mendes pode ser um volante que vai pintar, o São Paulo ainda aguarda, né, a situação, lembrando que em dezembro ele pode assinar um pré-contrato, chegar de graça ano que vem, mas aí será que ano que vem vai compensar? Chegaria com 33 anos e tudo mais, então tem tudo isso englobado, tudo isso envolvido nesta negociação, mas quero saber aí sua opinião, se você acha, né, que o Thiago Mendes seria um bom reforço. Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Galera, vamos voltar a falar um pouquinho sobre o clássico, né? O Corinthians vem de um momento assim bem ruim, mas clássico a gente sabe que é clássico, né? Só vai ter torcida deles no estádio, a situação vai ser totalmente atípica com o que o Zubeldia estava acostumado, né? O Zubeldia ainda não pegou um jogo de torcida única, ele pegou o jogo só torcedor de São Paulo enchendo o seu setor, apoiando, independente, mano, São Paulo jogou num deserto e tinha São Paulino lá, São Paulo jogou em todos os cantos do mundo e tinha torcedor lá, e agora o Zubeldia não vai ter o torcedor ali apoiando. Mas a gente sabe, né? No último jogo aí, a gente também não tinha e o Carpini fez o que fez. Então a gente é muito grato. Eu sei que o Carpini não saiu da maneira como que a gente imaginava, mas a gente tem que ser grato, galera. A gente tem que ser grato nessa vida e o Carpini tirou esse tabu e agora a gente vai jogar com um pouco menos de peso, vamos dizer assim, e quem sabe a gente não possa sair com a vitória. Já nos últimos jogos, não só no último, nos últimos jogos, São Paulo já vinha jogando melhor que o Corinthians dentro da casa deles. A gente estava dando azar, a gente estava, ó, contra a arbitragem, muitos fatores não nos permitiu ganhar antes, mas agora sem esse peso desse tabu, agora eu acho que a gente pode jogar um pouquinho mais tranquilo, e a equipe do Zubeldia sabe jogar bola, sabe agredir o adversário, e é muito importante também, quando a gente não vence, a gente não perde, então esse é o parâmetro do Zubeldia neste início de trabalho com o São Paulo, ele conhece os jogadores que ele tem, ele teve uma pré-temporada aí antes desse jogo contra o Internacional, então eu sinceramente acho que vai vir um São Paulo diferente, ele muda muito a escalação, eu sinceramente acho que vai ter um São Paulo aí um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, eu acho que ele vai inventar alguma coisinha aí, galera, tô sentindo isso aí, não é informação, é um feeling meu, tô achando que ele vai inventar alguma coisinha na escalação para tentar surpreender a equipe do Antônio Oliveira, a equipe do Corinthians. E aí, você me pergunta, e o Corinthians, como é que vem para enfrentar a gente? Aparentemente o Carlos Miguel vai continuar no time titular, muito se falou, né, sobre o Donelli ter a posição, já que o Carlos Miguel declarou que iria sair, a torcida pediu, a torcida vaiou demais, inclusive, tanto no estádio, tanto nas redes sociais, quando o Carlos Miguel foi confirmado como titular na partida contra o Atlético Goianiense. A torcida já estava querendo o Donelli. E isso pode mudar bastante. É um goleiro que, entre aspas, né, estaria estreando na equipe, né? Então pode faltar um pouquinho de confiança, ou então, quem sabe, ele pode até fazer a partida da vida dele, né? E fechar o gol. A gente já está acostumado aos goleiros virarem Manuel Neuer contra a equipe do São Paulo, né? Mas é uma equipe que vem sofrendo muito, galera. A zaga do Corinthians, este meio de campo, né? Mano, tem espaço para o São Paulo jogar. Eu acho que se a gente jogar tranquilo, se a gente jogar sem pressão, se a gente for pra cima com seriedade e colocar os jogadores certos, a gente consegue essa vitória. Pra mim, eu escalando o time, Luciano não sai. Luciano é jogador decisivo, Luciano é jogador de clássico. E ele tem essa pilha contra a equipe do Corinthians de ter chutado a bandeirinha e de ter prometido que iria chutar a bandeirinha no último clássico, né, que a gente jogou contra eles lá. Vocês se lembram bem, né, que ele não fez o gol, mas ele falou que se fizesse. Então tem essa pilha, tem esse... Mano, e clássico é isso, rapaziada, é o futebol raiz, tem que ir pra cima mesmo. O Luciano, se tiver um pênalti, ele tem que chamar a responsabilidade pra bater, ele tem que arriscar, ele tem que ir pra cima dos caras. Luciano é jogador desse tipo de jogo. O Caleri, o Corinthians falta pedir bênção pro Caleri. O Lucas Moura vem numa grande fase. Então, para mim, este ataque seria o ideal. Mais uma vez, não jogaram bem contra o Internacional, não fizeram grande partida, mas são jogadores desse tipo de jogo. E vamos para cima deles, fechou? Então, se você é novo aqui no canal e quer acompanhar a gente todos os dias, não esquece de se inscrever aqui embaixo.
Todo mundo que nos acompanha, deixa aquele like, deixa os comentários também. Fechado? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!